Até a paz do Senhor não é uma coisa legal de ser falada, né? Porque deriva aí de Shalom Adonai, né? Shalom Adonai não existe. Você não vai ver nenhum judeu falando Shalom Adonai, porque Shalom é paz, Adonai é Deus. Então não existe outra paz além da paz de Deus. Mas não precisa parar de falar, pode continuar falando, isso não tem problema nenhum, não é errado, ok? Agora, você falar saldo os irmãos, está errado. Se você não conseguir falar saúdo, porque vai confundir com saldo, fala cumprimenta os irmãos. Uma boa noite de salvação àqueles que nos ouvem, que é simpatizante da nossa fé. Cumprimente a igreja. Passe para a igreja uma imagem de uma pessoa simpática, nós vamos ler mais à frente. Passa para a igreja que você é seguro naquilo que você está falando. Agradeça ao pastor, a quem te convidou. Não fique também 15 minutos agradecendo, irmão, porque você pega a pregação no YouTube aí, que eu não aconselho que você assista, porque pregação, a maioria dela não tem palavra, só tem frase de efeito, e a gente vai estudar muito sobre isso aqui também, que a pessoa fica 15 minutos agradecendo. Pra quê? Pra sair no YouTube, pra sair no DVD, seja lá onde for, e o nome da pessoa ficar famoso. Tem gente que até paga para que pregadores falem o nome dele enquanto estiver pregando, né? Esses grandes congressos aí. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Mas aprenda a saudar a igreja. É imprescindível que você saiba falar. Ok? Não é o saldo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saldo é de banco. Guarde isso. Vamos lá. Saber saudar a igreja, cumprimentar os que te ouvem, ser simpático já é um começo. Lembre-se que ser sério não significa ser antipático. Um bom orador treina as palavras que vão ser ditas em frente ao espelho. Por exemplo, não inventa palavras ou usa um sermão que ele não sabe o significado, que ele não usa palavras que ele não sabe o significado. Aí eu vou dar um exemplo aqui, muito interessante, seria até cômico se não fosse trágico. Vamos lá. Uma vez, um certo pregador saudou a igreja e pediu que Deus enchesse a igreja com a sua concupiscência. Ou seja, quis fazer bonito, mas nem ele sabia que isso não era nem de perto uma virtude. Seja simples e objetivo. Não gaste tempo falando de coisas desnecessárias ou você vai perder a atenção dos que lhe ouvem. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Você não falar palavras que você não sabe o significado. Esse pregador, ele primeiro mudou a entonação de voz. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que esta noite Deus nos encha, aleluia, com a sua concupiscência. Irmãos, não mude a sua voz. Eu estou mudando a minha voz aqui? Eu estou ensinando. A pregação é um ensino. Então eu não tenho que falar igual um narrador de futebol, que a gente acha que pregar é falar rápido. Não, pregar não é falar rápido. Pregar não é sair falando um monte de palavras desconexas que você não conhece o significado. Não, pregar não é isso. Pregar é fazer com que te ouvem entenda o que você está falando. Então, não use palavras que você não tem no seu vocabulário. Se você não usa palavras, por exemplo, concupiscência, isso não é virtude de Deus, isso não é um atributo de Deus, pelo contrário. Então, a pessoa quis fazer bonito. Estamos esta noite neste conclave. Não, irmãos, nesse evento. A conclave, muita gente que está ali embaixo, irmãos, é analfabeto. Muita gente que está ali embaixo tem a 4ª série. Então não queira passar uma pessoa um ar de superioridade. Não, irmãos. Seja simples. Essa pessoa entende Jesus. Ela fala Jesus. E dê glória a Deus, irmãos. Porque ela está ali para te ouvir. Então se ela está ali para te ouvir, fale a linguagem que ela entenda. Porque essa pessoa não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de aprender, mas ela está ali, ela está sedenta da palavra. Então pregue uma mensagem simples, porém uma mensagem objetiva que aquela pessoa entenda. Vamos lá. Outra coisa fundamental é a retórica. A retórica é a arte da eloquência. É saber argumentar e falar bem sobre um assunto. Ter um português correto, não comer letras, ou por vícios de linguagem como glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a cada 2 frases. Isso indica despreparo do pregador e faz com os que te ouvem não dar crédito ao que você diz. A retórica mostra a segurança do pregador e mostra que ele se preparou para falar aquilo e faz com que as pessoas queiram ouvir o que ele tem a dizer. Seja eloquente, fale claramente e pausadamente, sem gritar, sem ficar falando línguas estranhas a cada 2 minutos. Isso aqui, eu tenho certeza que você se identificou com alguém que prega desse jeito. A pessoa ela pega o microfone, ela começa a falar, e Jesus multiplicou os peixes, glória a Deus, aleluia. E aqueles que estavam ali com ele, louvado seja o nome do Senhor, não entendia, glória a Deus, aleluia, aquilo que Deus estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a cada 2 minutos botando esse glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, isso mostra que a pessoa ela não se preparou. É um vício de linguagem, é igual o né, o tá, ok,
isso são vícios de linguagem que não devem ser colocados na mensagem. Como outras coisas que é cutuca teu irmão do lado, mexe no teu irmão até ele ficar irritado, pisa no pé dele, levanta a mão, dá gola, sei o quê. Irmão, isso pode ser feito? Pode. Mas se passar de 3 vezes fica chato. Tem pregador que a cada 3, 4 frases ele fica, vira pro irmão do lado e fala isso. Ou repete agora. Eu não sei o que, irmãos. Faça isso no começo da mensagem. Pega ali o texto, faça uma leitura responsiva. Ou peça para a pessoa enfatizar o tema da mensagem. Esse tipo de coisa. Agora, toda hora, cutuca teu irmão do lado, vira pro irmão do lado e não sei o que. Isso é chato, tá bom? Então, não faça isso. Vou correr aqui pra gente poder terminar. Aí depois a gente vai falar aqui do discurso. Que é para você ter uma posição vigorosa no altar, para que as pessoas entendam o que você está falando. E logo mais à frente, a gente vai ter aí os 3 tipos de sermão, né? Que são o sermão expositivo, textual e temático. Aí a gente tem aqui os 3 tipos de sermão, que são as ferramentas que a gente vai usar, todas elas, nesses sermões aqui. Então, irmãos, eu vou falar rapidamente aqui, só mesmo para você ter uma introdução daquilo que a gente vai falar aqui no curso. E a gente vai ter os 3 tipos de sermão aqui, eu vou falar rapidinho para vocês aqui, olha. A gente tem o primeiro, o sermão expositivo. É o mais usado no meio pentecostal, pois o pregador extrai do texto e do contexto, ou seja, ele vai usar a hermenêutica e a exegese, o que o autor quis dizer e traz para os nossos dias, aplicando assim a lição do texto na vida da igreja. Por exemplo, ele prega Ezequiel 37, sabendo que é uma promessa para Israel e não para a igreja, mas ele traz uma lição dentro daquele texto e assim exorta, edifica e consola a igreja. Isso é um sermão expositivo. Lembrando que cada um desses aqui a gente vai ter um vídeo específico explicando na prática como montar cada um desses. Depois a gente tem um sermão textual. O sermão textual, ele é elaborado a partir do texto revelado e geralmente fica focado na divisão do texto. Ele anda de mãos dadas com o expositivo, mas não são iguais. Deve-se ler o texto e aplicar focado no mesmo texto sem passear na Bíblia, como dizem. Por exemplo, o texto de Lucas 15 traz 3 parábolas do que se perdeu, faz alusão ao retorno. 3 parábolas que falam do mesmo sentido, o que você não pode sair. Ou seja, não podemos começar a falar de retorno e no meio falar de inferno e terminar em avivamento. Isso aqui é uma bagunça que acontece aí. O pessoal lê aí o texto de Lucas 15, daqui a pouco ele está falando de inferno, está falando de céu. Não, foque na mensagem, que é o quê? Arrependimento, retorno, não é isso? Teshuvá, né, em hebraico, retorno. Se eu estou falando das parábolas da ovelha perdida, eu não tenho como falar lá da multiplicação dos pães e peixes, eu não tenho como falar do milagre do vinho, né, da água e vinho. Não, eu tenho que focar. Isso é um sermão textual. Lembrando que a gente vai destrinchar cada um deles em outros vídeos. Nós vamos falar somente de cada ponto desse que a gente trouxe aqui nesse vídeo introdutório. Vai ter um vídeo explicando cada um, as matérias, hermenêutica, exegese, os 3 tipos de oratória, retórica e discurso, os 3 tipos de sermão. Tudo isso a gente vai ter vídeos que vai estar explicando cada um deles a vocês. Depois a gente tem o sermão temático, é o último sermão que a gente vai trabalhar, que na minha opinião é o mais fácil de ser elaborado pelo pregador, seja ele iniciante ou avançado, pois consiste em o pregador escolher um tema e a partir do tema, um ou mais versículos para basear a mensagem. Por exemplo, falar do amor de Deus, da fé, da salvação e etc. Só que a mensagem mais simples. Você pega aí, por exemplo, Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí você começa a destrinchar aquilo ali. Não, porque Deus é o teu pastor. E assim como ele cuidou lá de Davi, ele vai cuidar de você. Nada vai faltar, assim como ele cuidou. Jesus disse que as aves do céu não semeiam, não cegam, mas o Pai as alimenta e tudo mais. Ou seja, você não precisa ficar focado no Salmo 23. Você vai dar um passeio pela Bíblia. Esse é um sermão temático, ok? Então, nós só pontuamos aqui tudo aquilo que a gente vai falar no nosso curso, ok? Lembrando que é só um vídeo introdutório, é só um vídeo para que você possa entender. Os outros vídeos vão ser mais curtos, porque eu vou estar soltando vários vídeos. Então esse aqui provavelmente será o maior vídeo, porque eu precisava mesmo que você fosse introduzido dentro da matéria para que você pudesse entender o que é homilética, o que é exegese, o que é hermenêutica, o que é a teologia em si, porque talvez você nunca tenha estudado teologia. Então, eu estou muito feliz que você chegou até aqui. Muitos já saíram no meio do vídeo, antes aí dos 15 minutos de vídeo já saíram, mas você está aqui e eu glorifico a Deus pela tua vida. Então,
não desista. Vamos levantar pregadores nessa nação brasileira. Vamos levantar pregadores em cada cidade do Brasil para que um avivamento venha. E o avivamento só vem através da palavra e de um sermão bem feito, um sermão bem concretizado. E nós vamos colocar aqui no papel tudo aquilo que nós vamos falar aqui, nós vamos pregar por aí, nós vamos aprender a colocar no papel, tiradamente colocar no papel e colocar no coração daqueles que nos ouvem. Então, eu espero você aqui, nós vamos ter mais vídeos, cada um dos vídeos vai estar explicando a você aqui o que é textual, o que é expositivo, o que é retórica, tudo isso nós vamos destrinchar. Hoje nós só demos uma pincelada, mas nós vamos falar aquilo que cada um dessas matérias, cada um desses pontos, desses tópicos querem dizer, ok? Então, eu espero você no próximo vídeo com seu papel, sua caneta e a sua apostila que eu vou liberar lá no grupo. Nós vamos liberar mais apostilas lá daqui a pouco, ok? Então, eu sou Getúlio Cardoso, espero você no próximo vídeo em nome de Jesus.